Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre foco, sobre focar a nossa atenção ou não em algo. Quais são os perigos e quais são os benefícios de usar o nosso foco em determinada área ou em determinada situação da vida? Por que eu estou falando isso? Certa vez eu estava assistindo a palestra do professor Hélio Couto e ele falou, em um determinado trecho, ele falou que tudo que a gente foca expande. Beleza, até então eu não liguei para essa citação, porque eu achei que isso não tinha nada a ver com minha vida. Mas eu estava meditando sobre essa questão do foco para o lado positivo e acabei tendo alguns insights que eu vou compartilhar com vocês. Eu estou fazendo um tratamento espiritual profundo, um tratamento emocional, né? Uma cura muito profunda já faz algum tempo. E tem um vídeo que eu falo aqui sobre neurônios espelhos, que tudo que acontece na nossa vida são projeções da nossa mente. Quando eu falo mente, não é só aqui na cabeça. A mente é o nosso campo inteiro, o nosso campo eletromagnético, porque nós temos vários chakras em nosso corpo e cada chakra é responsável por uma área da vida. É responsável por um tempo que você viveu e responsável por alguns órgãos do nosso corpo, né? Algumas glândulas. E tudo isso é mente, tudo isso é consciência. E com toda essa consciência alinhada ou não, a gente cria a nossa realidade. Então, todo tempo a gente está criando uma realidade. Se a gente estiver alinhado, a gente vai criar uma realidade alinhada com o que nós desejamos. Mas se a gente não estiver alinhado com esses corpos alinhados, limpos e equilibrados, nós vamos criar uma realidade totalmente caótica. E por estar passando por essa cura profunda, eu passei e ainda estou passando pelo processo, estou criando uma realidade. Estou criando não, que já isso vai acabar. Mas de um tempo para cá eu comecei a criar uma realidade muito caótica, porque eu comecei a acessar não só o meu inconsciente pessoal, porque a fase de acessar o meu inconsciente pessoal já passou. Eu comecei a acessar o inconsciente familiar. Tem um vídeo aqui sobre as mamas aqui no canal, que vocês vão ver, que fala sobre o inconsciente pessoal, o inconsciente familiar e o inconsciente coletivo. Então, devido a eu estar passando por essas curas, eu comecei a acessar o inconsciente familiar e o inconsciente coletivo. E cada vez que minha consciência ia expandindo, eu comecei a ir mais profundo, né? Na verdade, estou no processo. Só que eu comecei a acessar coisas que estavam nesse inconsciente, dentro do meu campo, que eu não queria ver. Coisas, inclusive, muito perigosas, sombras minhas e dos meus ancestrais. Perigosíssimas, sombras horríveis. Nunca pensei na minha vida que eu ia acessar isso. Então, eu comecei... Quando eu comecei a acessar isso, eu não estava entendendo o porquê que eu estava acessando isso. Eu não estava entendendo por que estava aparecendo certos tipos de pessoas na minha vida. Pessoas que apareciam só para me prejudicar, para me roubar, para me fazer mal. Até pessoas que apareceram para ameaçar, né, me cancelar, né? E eu não estava entendendo por que estava acontecendo essas coisas na minha frente. Só que tem um vídeo aqui no canal que fala sobre neurônios espelho. O que são neurônios espelho? É quando você projeta na sua vida, ao seu redor, pessoas e situações às quais você não quer projetar, né? Você começa a projetar o caos na sua vida e por projetar o caos e focar nesse caos, você começa a criar mais caos. Então, foi daí que eu comecei a falar desse vídeo, porque eu quero falar sobre foco. O que é foco? Por exemplo, há um tempo atrás, quando eu comecei essa jornada de cura, eu acessei uma alma gêmea que estava na mesma vibração que eu. Na época, eu comecei a acessar, né, coisas caóticas, mas ao mesmo tempo, no meio do caos, como eu estava limpando, né, o meu inconsciente, eu acessei uma alma gêmea minha, inclusive uma taróloga famosa que trabalha no YouTube, e eu fui falar com ela no WhatsApp. Aí eu comecei a conversar com ela
e eu notei que ela me ativou espiritualmente. Ou seja, depois que eu comecei a conversar com essa alma gêmea, essa alma afim, ela me ajudou de certa forma sem saber. Só o fato dela conversar comigo, eu tô me arrepiando, só o fato dela conversar comigo, direcionar a atenção dela para mim, eu comecei a ter vários insights. Inclusive comecei a ver naves no céu, né? Os meus mentores, eu comecei a enxergar naves e eu comecei a entender as mensagens que eles queriam passar para mim. Aí depois eu falei isso para ela, né? Que ela ativava as pessoas espiritualmente, né? Aí ela também nem tinha consciência disso. Depois ela passou a ter essa consciência e foi até bom para ela, porque ela começou a curar a pessoa só pelo fato dela focar a atenção em mim e conversar comigo. Ela me ativou e me ajudou, porque aí as coisas começaram a melhorar. Só que aí, né, durante essa jornada, eu comecei a criar caos de novo, ainda sem entender por que estava acontecendo aquilo. E ainda estou nesse processo. Aí, porque agora é que está caindo as fichas. Aí, o ano passado, eu encontrei com outra alma gêmea, que é um famoso que tem no Instagram, um terapeuta famoso que tem no Instagram. No meio do caos também, de novo, eu fui falar com ele, né, no privado. Não pensei que ele ia me dar atenção, porque ele é famoso, né? Só que ele acabou me dando atenção, né? Aí eu descobri que ele era outra alma gêmea, que ele era da minha família de almas afins, e que essas almas afins estão aqui justamente para isso. Nós, esses sementes estelares, estamos aqui para nos ativar e nos ajudar espiritualmente. E aí esse terapeuta, ele acabou de novo, né, me ativando espiritualmente. Eu comecei a ver naves de novo, comecei a ter mais contato com os meus mentores, começou a aprofundar, né, porque você vai expandindo a mente, você vai mudando de mentoria espiritual. Porque você vai se elevando, você vai dando um salto quântico, aí sua mentoria vai mudando. E aí, através dessas almas gêmeas, chamas gêmeas, que a gente vai encontrando no meio do caminho, aquilo vai se ativando. E esse ano eu encontrei outro amigo meu, que ele, aqui dessa rede social, famoso também, e ele, ao conversar com eu fui conversar com ele no WhatsApp de novo, e ele me ajudou. Eu estava com a mente toda confusa, porque eu estava criando caos de novo. Na verdade, foi há pouco tempo agora, né? Criando caos e cada vez mais coisas mais pesadas, mais perigosas, perigosíssimas. Eu estava co-criando pessoas perigosas, porque eu estava acessando um inconsciente muito profundo, né? Co-criando pessoas perigosas, assim, coisas que eu vivi em outras vidas. E aí essas pessoas estavam querendo até me cancelar. Então, assim, eu vivi, na verdade, ainda estou vivendo coisas pesadas, mas o ponto que eu quero tocar para vocês é o seguinte, que eu lembrei da palestra do professor Hélio Couto, que falou que tudo que a gente foca, expande. Aí eu comecei a entender que, para lidar com essa situação, aquilo não era real, aquilo era uma projeção da minha mente, que eu estava projetando através dos meus neurônios espelho. Eu estava espelhando aquilo para o universo, e o universo estava trazendo mais daquilo para mim. Então, o que eu tinha que fazer? Ao invés de focar, eu tinha que desfocar, ou seja, eu via aquela situação, aquelas pessoas na minha frente que eu não queria, só que eu estava criando aquela situação, então eu não olhava mais para elas. Ou seja, esse insight caiu a ficha agora. Eu passei a não olhar mais para essas pessoas, não olhar mais para essas situações, não sentir medo e passei a cancelar. Então, quando você estiver co-criando, você estiver espelhando uma realidade que você não quer, você cancela, você fala cancelado, cancelado, cancelado. E aí você foca em outra coisa, porque é como se você estiver prestando atenção àquilo ali, começar a sentir medo daquilo ali, começar a sentir raiva daquilo ali, o caos que está ao teu lado. Se você começar a focar aquilo ali, você vai estar direcionando a sua energia para aquilo ali. Então você vai expandir aquilo ali, você vai fazer aquilo crescer. Assim como os nossos amigos almas gêmeas me ajudou, me ativou através do foco deles, da atenção deles, por uma simples mensagem de rede social. Se a gente focar no que a gente não quer, a gente vai estar direcionando a nossa energia, vai estar, eles vão estar sugando nossa energia e ficando cada vez mais fortes. Então, em vez de focar naquela situação, você desfoca, você cancela 3 vezes e desfoca, já foca numa outra situação, no que você realmente quer co-criar na sua vida. Porque essas situações aparecem na nossa vida para a gente curar, são nossas sombras do inconsciente pessoal. À medida que você vai curando, expandindo a consciência, vai vindo mais, a cura mais profunda. Você começa a acessar o inconsciente
familiar. Ou seja, você começa a acessar o inconsciente